Alguns investidores já perceberam. A renda fixa não vai continuar com os bons patamares de retorno atual durante muito tempo. Tanto é que muitos deles já estão migrando parte do seu patrimônio para o mercado imobiliário. Isso eles estão fazendo através dos fundos imobiliários. Tanto é que o IFIX, que é o principal índice que mede a média da cotação desses fundos no mercado, já acumula uma alta de mais de 12% em 2023. Nesse vídeo, eu vou te falar 3 fundos imobiliários que devem se beneficiar desse momento de queda na taxa Selic. Bom, mas por que é que os fundos imobiliários têm apresentado um bom desempenho agora em 2023? Eu vou te dar 3 motivos aqui. O primeiro deles tem a ver com essa migração dos investidores da renda fixa para a renda variável. E tem muito a ver com o que eu falei no começo do vídeo. Os investidores já perceberam que para manter a sua atual rentabilidade, ou mesmo para remunerar melhor o seu patrimônio, eles vão ter que correr um pouco mais de risco porque a taxa Selic está caindo. Assim, a porta de entrada, ou um dos primeiros acessos à renda variável que a maioria dos investidores tem, é através dos fundos imobiliários. Então, com essa pressão compradora maior, isso faz com que o valor de mercado desses ativos suba, que é um dos motivos porque nós estamos vendo essa valorização de quase 12% agora em 2023. Bom, mas não é só isso. Tem um segundo motivo também. O segundo motivo tem a ver com a precificação real desses fundos imobiliários. A gente tem que lembrar que os fundos imobiliários, e aqui eu estou falando daqueles classificados como tijolo, eles possuem na sua carteira imóveis, ativos físicos, ativos reais. E esses imóveis, eles possuem um valor real de mercado. Como é feita uma precificação? De modo simples aqui. Basicamente, é estimado quanto de lucro ou de quanto de aluguel, nesse caso, um imóvel vai gerar ao longo dos próximos anos, e nós trazemos todo esse fluxo futuro a valor presente. E a gente desconta esse fluxo futuro a uma determinada taxa. Um dos fatores que influencia qual é essa taxa de desconto é justamente a taxa livre de risco, aqui no Brasil a taxa Selic. Então, quando essa taxa cai, faz com que todo esse fluxo suba. Isso significa que o valor patrimonial desses fundos acaba subindo em uma eventual reavaliação que é feita todos os anos. Então, o primeiro motivo tem a ver com a migração dos investidores da renda fixa para a renda variável, especificamente em fundos imobiliários, e o segundo motivo tem a ver com a precificação positiva desses ativos no mercado real. Bom, mas eu falei que são 3, né? Porque tudo isso precisa de uma operacionalização. Ou seja, esses ativos, e aqui eu estou falando de galpões logísticos, lajes, esses ativos precisam estar gerando renda. E isso tem a ver muito com a atividade econômica. Então, o operacional, e aqui está o nosso terceiro motivo, é que a gente está vendo que o operacional, que essa atividade econômica está sendo aquecida. E assim, esses imóveis, através da sua exploração, através da sua locação, terão que sua renda será crescente e recorrente. Então, os investidores estão buscando mais os fundos imobiliários. Os ativos que compõem esses fundos imobiliários estão valorizando no mercado real e as atividades que são exploradas nesses imóveis estão sendo potencializadas, estão em crescimento econômico. Esses são os 3 motivos que a gente está otimista aqui na EK Research com os fundos imobiliários agora para 2023, 2024, aqui no médio prazo, nesse novo ciclo da queda da taxa de juros. Bom, mas não é tudo que se beneficia. Nós precisamos saber escolher esses fundos imobiliários. Nós precisamos ter um critério de seleção bem definido. Então aqui, como eu falei, nós selecionamos 3 fundos imobiliários de segmentos distintos que nós acreditamos que vão se beneficiar com a queda da Selic. No primeiro segmento, nos fundos classificados como fundo de tijolo, nós prezamos pela localização, qualidade dos imóveis, histórico de vacância. Bom, sendo assim, nós fomos para o segmento logístico. E dentro do segmento de galpões logísticos, nós escolhemos o fundo BRCO11. Por que o BRCO11? O BRCO é um fundo de galpões logísticos gerido pela Bresco, que possui 10 propriedades no seu portfólio, mais de 390 mil metros quadrados de área bruta locável e são galpões com excelente qualidade construtiva. Eles são bem localizados, eles possuem um bom nível de contratos, ou seja, os inquilinos desses imóveis são empresas com alto faturamento, muitas delas são listadas em bolsa, então nós temos ali uma certa segurança
nos seus inquilinos e, além disso, né, mais importante também do que isso, é a qualidade construtiva, o padrão construtivo e a localização desses imóveis. Para vocês terem uma ideia, dessas 10 propriedades que eu falei aqui, quase 70% são classificadas como last mile. Ou seja, são ativos que têm o potencial de atender a última etapa de entrega. Então, eles têm o potencial de entregar o produto para o cliente final. Eles estão localizados próximos a grandes centros. Essas regiões, elas são regiões que possuem demanda mais aquecida e, consequentemente, possuem um preço pedido de aluguel maior. Isso faz com que o rendimento final para o cotista, com que o valor final para o cotista acabe sendo mais previsível e, de certa forma, superior também. Eu falei dos inquilinos, então, para a gente dar uma exemplificada aqui de como é o perfil de inquilinos do BRCO, nós temos inquilinos como a Whirlpool, o Grupo Pão de Açúcar, a Natura, o Mercado Livre. Então, são empresas que são bem estabelecidas no mercado e que têm um risco de crédito, um risco de inadimplência muito baixo. Indo agora para os fundos de papel, que são aqueles fundos que investem em ativos de renda fixa, que são basicamente CRIs, nós buscamos por aqueles que não exerçam, nós buscamos por aqueles que não se exponham a um risco de crédito muito elevado. Eu estou falando aqui da queda da Selic e tudo mais, mas a gente não espera uma Selic em patamares muito baixos agora no curto, médio prazo. Então, a gente não precisa correr tanto risco de remuneração, tanto risco de crédito para uma boa remuneração nesse momento. Então, nós buscamos ativos que consigam trazer uma diversificação de inquilinos com exposição a CDI e IPCA e também que não tenham risco de crédito elevado. Nesse sentido, nós optamos pelo RBRY, que é o fundo de crédito gerido pela RBR. O RBRY tem 34 operações de crédito no seu portfólio, sendo que 75% dessas operações são lastreadas no mercado residencial, na incorporação residencial. Quando nós olhamos para as taxas de remuneração, nós vemos que a carteira do RBRY ele possui 46% em IPCA mais 9,8% ao ano e 40% em CDI mais 4,3% ao ano. Além disso, ele também tem uma exposição ali a cotas de outros fundos imobiliários que somam cerca de 13%. Então vejam, é um ativo que possui exposição tanto ao IPCA quanto ao CDI e que também ele entrega taxas de remuneração bastante atrativas. E quando nós olhamos como são essas operações de crédito, elas oferecem boas garantias e possuem uma diversificação muito boa. Então ela não tem aquele risco elevado de crédito, apesar que toda operação de crédito ela exige sim um acompanhamento, por isso que nós queremos ser remunerados pelo risco que nós estamos tomando. Com essa diversificação, o RBRY ele consegue aproveitar o bom carrego trazido pelo CDI no curto e médio prazo, além de proporcionar um ganho real, que é aquele ganho acima da inflação na sua outra parte da carteira que tem a sua remuneração atrelada à inflação. Então, nós estamos aqui em complementação à estratégia do BRCO, que aí é um fundo de tijolo, nós estamos complementando a estratégia trazendo um fundo de papel com boas garantias e diversificação de indexadores, nesse caso aqui o RBRY. Então vamos agora para a nossa terceira seleção aqui. A terceira seleção é um fundo de fundos. Nós estamos buscando um fundo de fundos, como o próprio nome diz, né? Ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Nós queremos que esse FOF ele tenha uma carteira muito bem diversificada, mas com bons ativos. Por quê? Em um mercado de alta, parte dos rendimentos que o FOF entrega, ele vem do giro dessa carteira, ou seja, da capacidade que o gestor tem em comprar fundos baratos e vender mais caro do que ele comprou. E essa diferença é o lucro da operação que vai para o bolso do cotista. Então, quando o gestor é capaz de fazer essas boas compras a preços mais baixos e então vendê-las no futuro, ele consegue fazer esse giro de portfólio, esse ganho de capital que complementa os dividendos que ele recebe dos fundos que ele já investe dentro da carteira. Acontece que nós queremos que esse giro seja feito com bons ativos, que tenham boa liquidez e que ele não assuma tanto risco assim. Por quê? Porque caso o mercado venha a virar ou caso o mercado não atenda às expectativas e não esteja tão otimista com esse novo ciclo de queda de juros, a gente quer que o FOF consiga carregar essas posições, ou seja, as posições que ele comprou, ele tenha confiança e segurança em segurá-las pelo tempo que for necessário, auferindo seus ganhos ali através dos dividendos. Então, ele precisa ter uma carteira que tenha uma boa qualidade.
Então a gente preza aqui por FOF que esteja investindo majoritariamente em fundos de tijolo, que sejam os bons fundos de tijolo, as boas seleções em cada um dos seus segmentos e também tenha uma parte que vá potencializar o retorno ali em fundos de papel que tenham um pagamento de dividendo, pagamento de proventos mais elevados por distribuírem ali a inflação mês a mês. Nesse sentido, o fundo escolhido é o BCIA11, é o FOF gerido pela Bradesco Asset. Aqui no vídeo eu estou colocando a carteira de fundos imobiliários, que são as 15 maiores posições da carteira dele. Nós vemos aí PVBI, que é um fundo de lajes, XPML, um fundo de shoppings, HGRE, um fundo de lajes e Canip, que é um fundo de papel. Veja, já as 4 primeiras posições são bem diversificadas, são fundos de diferentes segmentos, bons fundos e bons representantes de cada um desses segmentos. Então nós gostamos muito da estratégia que o BCIA11 tem adotado e quando nós compramos, quando nós adquirimos cota de um fundo de fundos abaixo do seu valor patrimonial, é como se nós estivéssemos comprando toda essa carteira que eu mostrei aqui agora, porque o valor patrimonial de um FOF é justamente o valor de mercado dos fundos que ele investe. Então, se o seu preço está mais baixo do que o valor patrimonial, é como se você estivesse comprando esses fundos que ele investe com esse mesmo desconto. Então, resumindo aqui as nossas seleções para esse novo ciclo de queda de juros, nós temos o BRCO como representante de fundos de galpões logísticos, RBRY como representante de fundo de papel e BCIA11 como representante de um fundo de fundos, para que você consiga ter bons rendimentos e que consiga proteger o seu patrimônio agora nesse novo ciclo econômico que se inicia. Então nós, aqui na EK Research, acreditamos que esses 3 fundos imobiliários são ótimas opções para você que está buscando rentabilizar melhor o seu patrimônio e receber dividendos mensais provenientes aí do investimento em imóveis através dos fundos imobiliários. Um forte abraço e até a próxima!